Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, este é o Estante Etéreo. E antes de mais nada, uma saudação à mãe Rússia. Essa aqui é a vídeo-resenha do livro Crime e Castigo, do russo Fyodor Dostoiévski. Um livro aí que eu tô lendo desde maio e que finalmente eu terminei, que agora é hora de falar várias coisas dele. É um livro impressionante, um livro incrível, um livro clássico, um livro chato pra caralho. E eu espero que eu consiga falar essas coisas todas aqui nesse vídeo, beleza? Antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações, para ficar por dentro aí do conteúdo do Estante Etéreo, beleza? Ficar por dentro aí dos vídeos que eu estou tentando postar de um jeito mais periódico agora, né? Também para ficar por dentro da votação etérea. Infelizmente não teve a votação etérea esse mês, porque a resenha acabou sendo a única leitura do mês, que foi o Crime e Castigo. Mas, né, como vocês devem saber, são vocês que escolhem as resenhas aqui no canal. Então, se vocês se inscreverem, clicarem no sininho, quando sair o vídeo da votação etérea, vocês vão saber, né? E daí vocês vão poder voltar a escolher a resenha do mês, tá? São vocês que fazem o conteúdo aqui do canal, beleza? Também queria lembrar que quem quiser comprar esse livrinho aqui, Crime e Castigo, esse clássico, aqui na descrição do vídeo, no Mostrar Mais, vai ter links para lojas virtuais. Comprando por esses links, né, o canal recebe uma pequena comissão dessas lojas e isso é muito, muito importante e ajuda a manter o canal, beleza? Então, quem quiser comprar o livro e, consequentemente, ajudar o canal, pode usar esses links que estão disponibilizados aqui embaixo, beleza? É isso, vamos a Crime e Castigo. Crime e Castigo, romance russo, lançado em 1866 na forma de folhetins, né? Foi um lançamento aí seriado em 12 partes, escrito pelo russo Fyodor Dostoiévski, aí um dos maiores nomes, se não talvez o maior nome da literatura russa, né? Um livro aí que eu levei mais de 4 meses para ler, se não me engano. Eu comecei a leitura desse livro aqui em maio e se arrastou até aí começo de setembro, então foram quase 4 meses, na verdade. E que se mostrou aí uma leitura difícil, como eu já esperava que fosse, uma leitura densa, uma leitura que se arrastou realmente, que dificultou em alguns momentos, mas uma leitura realmente muito recompensadora. Falar de Crime e Castigo em um vídeo de 9, 10 minutos é uma missão quase impossível, mas eu vou tentar fazer tudo isso e falar as minhas principais impressões sobre esse livro e depois a gente pode continuar o papo aí nos comentários, tá? Porque é um livro realmente que não esgota o assunto, ele é um livro complexo e que realmente merece atenção e merece ser discutido, beleza? Primeiramente, uma sinopse de Crime e Castigo, né? Em Crime e Castigo, nós conhecemos um personagem chamado Rodion Romanovich Raskolnikov. Os nomes são uma maravilha de se pronunciar aqui. Ele é um ex-estudante de 23 anos, mais ou menos, né? Um ex-estudante de Direito. Ele, infelizmente, ele tem que abandonar a universidade, abandonar os estudos por causa da sua situação financeira. Ele é um cara extremamente pobre, ele esgotou todas as suas reservas financeiras, ele vive num aperto terrível, ele vive num apartamentinho que é ridículo e miserável, totalmente miserável. A vida dele está, assim, é o cara que vende o almoço pra comprar a janta, tá ligado? Então, esse é o Raskolnikov. Apesar de tudo, ele é um personagem muito inteligente, ele é um cara que muito reflexivo, que tem muitas teorias, né, sobre o mundo que o cerca, e graças a uma dessas teorias que ele desenvolve aí no começo do livro, ele vai se propor a matar uma pessoa para tentar comprovar essa teoria, e é a partir desse crime que o Raskolnikov comete que ele começa a mudar como ser humano, começa a sofrer também, né? Então, esse crime e o seguinte castigo, como no título do livro, acontecem na maioria das vezes dentro da cabeça do Raskolnikov, e é todo esse turbilhão de sentimentos caóticos, de conflitos psicológicos que vão nos guiar pela história do livro. Crime e Castigo é um livro bem grandinho, tá? A fonte é bem pequenininha, apertadinha, como vocês podem ver. Eu li nessa edição da editora 34, que é a primeira edição que foi traduzida diretamente do russo. Isso tem uma diferença gritante na escrita do Dostoiévski, né? Eu já li outros 2 livros do Dostoiévski, que foram o Recordações da Casa dos Mortos, foi meu primeiro contato com Dostoiévski, foi Dostoiévski. Foi foda também. E o Irmãos Karamazov, naquela edição da Martin Claret. Aliás, eu acho que ambos eram da Martin Claret. Traduções do francês, né? E quando você pega uma tradução direto do russo, você sente sim a diferença. Você sente que o estilo do Dostoiévski é totalmente diferente, né? A tradução mais aproximada do russo dá uma noção muito maior das palavras que ele escolhia, da forma que ele narrava, né? De um jeito assim que não era nada floreado, nada belo, assim. É um jeito cru de narrar, um jeito realista. E um jeito até
às vezes um pouco redundante em alguns momentos, mas isso já é um assunto pra gente falar mais pra frente. Crime e Castigo se mostra aí um romance filosófico, né? Então, se você olhar o contexto da época do lançamento de Crime e Castigo, né? O Dostoiévski vivia ali a Rússia czarista, né? Do final do século XIX, né? Da segunda metade do século XIX, e ele e outros escritores da época usavam a ficção para discutir os problemas da Rússia, né? Existia ali um receio em tocar em assuntos filosóficos de maneira mais direta por medo da perseguição dos czares, tal, e da repressão e da censura que ideias, vamos dizer assim, radicais poderiam ter, né? Ainda que o Dostoiévski não fosse mais radical na escrita do Crime e Castigo, tá? Eu recomendo vocês lerem um pouco sobre a vida do Dostoiévski, tá? Porque existe assim um momento chave na vida do Dostoiévski, onde ele é condenado à morte e depois perdoado pelo czar, que muda completamente todos os pensamentos que ele tinha em mente, tá? Então ele era um cara radicalista antes desse acontecimento, e logo depois ele se torna uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa inclusive católica, né? Ele se converte ao catolicismo ortodoxo da Rússia e se torna até um cara um pouco mais moralista, tanto é que a maioria dos livros seguintes vão ter, sim, pontos moralistas, e o Crime e Castigo não foge disso, o final é bem moralista, mas isso não faz diferença na mensagem que o autor quer passar, né? Então você tem aqui, né, na figura do Raskolnikov, mais ou menos uma análise dessa Rússia radicalista, né, dessas pessoas radicalistas, o grupo do qual o Dostoiévski fazia parte antes, né, da condenação e do perdão da sua pena, né? Então vamos dizer assim, perdão entre aspas, né, porque apesar de não ser morto, né, por fuzilamento, ele foi mandado para a Sibéria para fazer aí trabalhos forçados durante alguns anos. Depois ele teve que servir como soldado raso por mais 4 ou 5 anos, né? Então, ele conviveu com criminosos, ele conviveu com muita gente que permitiu com que essa experiência se expressasse na figura do Raskolnikov e em outras figuras que percorrem aqui o livro, né? Então, existe esse radicalismo na figura do Raskolnikov, né? Isso que eu vou falar aqui não é um spoiler, é um livro de 1866 e você ainda está querendo se proteger de spoilers, então eu acho que você nem deveria estar vendo esse vídeo, né? Então, o Raskolnikov, ele tem a teoria de que existem dois tipos de homens, né? O homem ordinário, o homem simples, o homem que não tem domínio sobre a própria vida, e o homem extraordinário, né? O homem que, se precisar, ele pode lançar de qualquer meios para seguir os seus objetivos, inclusive matar, né? Na concepção do Raskolnikov, homens desse tipo foram caras como Júlio César, Napoleão e todos esses grandes líderes da humanidade que eram assassinos notórios, mataram muitas pessoas nas guerras, nas conquistas, mas que foram, digamos assim, perdoados pela história porque levaram ou a civilizações crescerem, né, de maneira gigantesca, ou levaram a um grande sucesso e atingiram de fato seus objetivos, né, pisando em sangue, vamos dizer assim. Então o Raskolnikov, ele acredita ser um desses homens, ele acredita ser um cara extraordinário, e ele acredita então que para provar isso ele precisa cometer um crime, e então ele escolhe matar uma velhinha ali que é uma agiota, né? Ela tá inclusive com vários bens dele penhorados lá, inclusive um deles é um relógio que é da mãe dele e que tem assim um certo apego e tal. Então ele decide que ele vai matar aquela velha. A velha mora num apartamento não muito melhor do que o do Raskolnikov, né? Apesar dela ser a agiota ali, é uma Rússia completamente miserável, né? Uma São Petersburgo assim de pobreza, de miséria, e ela é um pouco melhor que essas pessoas, né? Ela tem um pouco de dinheiro e ela é meio que uma pessoa que, né, acaba, por causa desse dinheiro, desse poder, acaba exercendo assim uma influência muito grande nas pessoas e cobra altos juros, tal, e judia da própria irmã. Então ela é uma pessoa ruim na concepção do Raskolnikov, e ele acha que ela é o alvo ideal para ele assassinar, e consequentemente provar sua teoria, pegar o dinheiro dela ali, né, e com o dinheiro continuar os seus estudos, tal, e se mostrar um grande homem, né? Então ele quer voltar aos estudos partindo daquele crime e provar que, por ser um homem extraordinário, ele vai conseguir se tornar o magistrado que ele quer a partir de um crime, né? Então ele quer ser um Napoleãozinho, né? Vamos dizer assim. Só que as merdas acontecem, eu acho que vale a pena eu resguardar isso de vocês pra não rolar um spoiler dessa parte, porque é uma parte chocante no livro, é uma parte muito interessante, também muito bem escrita, e eu acho que é a parte assim que determina se você vai continuar lendo o livro ou não. Acontecem algumas merdas e o crime acaba pesando na consciência do Raskolnikov, né? É a partir daí que o livro se torna um romance filosófico existencialista até o último segundo
né? O Dostoiévski, ele tá na gênese do existencialismo, né? Apesar de ele não ser um filósofo, ele usava os seus romances para discutir filosofia, e vários autores e filósofos existencialistas dos anos seguintes acabaram sendo influenciados pelo Dostoiévski, né? Então, a partir desse crime, a consciência do Raskolnikov começa a pesar tanto que ele fica doente, e isso começa a afetar pessoas do seu círculo, né? Não só das amizades, mas da família, né? E todo esse peso da consciência dele, toda essa marca que o crime deixa na cabeça dele, faz com que ele comece a pensar sobre os limites, né, sociais e éticos da sua atitude, e tudo isso transforma a mente do cara numa tempestade gigantesca de sofrimento e de desespero, né? E ele começa a se sentir paranoico e perseguido, e aí começam a investigar o crime e ele não sabe se ele é um suspeito ou não, e isso dá um desespero nele, né? Porque ao mesmo tempo em que ele não quer ser pego, que ele sabe qual vai ser a pena dele, né? Ao mesmo tempo ele quer ser reconhecido como um homem extraordinário, entendeu? Ele quer enxergar naquele crime ainda a sua teoria sendo cumprida, né? E esse talvez seja um dos maiores sofrimentos dele, né? Saber que talvez a sua teoria seja furada e ele não seja o homem extraordinário que ele acha que é, né? Isso aí eu acho que é uma conclusão que cada um pode tirar enquanto estiver lendo o livro, né? O livro ele discute muito as consequências das atitudes das pessoas, né? Não só as consequências perante a sociedade, né? O crime do Raskolnikov afeta muitas pessoas, tanto do círculo da pessoa morta, quanto do círculo dele, né? Como eu disse, a família dele é muito afetada devido à doença que acomete ele logo em seguida, uma doença totalmente psicológica, né? Uma febre, e que deixa ele completamente perturbado, e isso afeta seus familiares, né? Afeta a mãe e a irmã dele, que vêm para São Petersburgo para ver como que ele tá, e acaba encontrando ele num estado de loucura total. E também discute a questão do sofrimento, né? Do crescimento humano a partir do sofrimento, né? E isso se reflete no personagem do Raskolnikov, também na personagem da Sônia, que eu vou falar daqui a pouco, que pra mim é a melhor personagem do livro, né? Junto com a irmã do Raskolnikov, que é a Dunya, são personagens excelentes. E todo esse sofrimento, né, acabam levando alguns personagens, outros não, à redenção. E, lógico, a esse moralismo cristão ortodoxo do Dostoiévski, né, no final do livro, claro. Sua mensagem fica bem clara, mas até esse momento chegar é muito sofrimento, sabe? O personagem, ele reflete muito, ele sofre muito, e muitos dos personagens também acabam sofrendo junto dele. Como eu disse no começo do vídeo, né, o texto desse livro ele é denso, ele é arrastadíssimo, ele é absurdamente descritivo. Então o Dostoiévski ele não se faz de rogado, e ele descreve tudo que ele quer descrever, não importa para ele, não tem... são os reflexos do tempo, né, da época do lançamento do livro, né, a gente tem que atentar a isso. Dificilmente um livro como esse seria lançado dessa forma como está escrito hoje em dia, então a gente tem aí que agradecer, lógico, né, por ter aí um retrato de uma época de um jeito tão bem descrito. São Petersburgo é descrita de um jeito muito fiel, você se sente naquelas ruas, você se sente no meio daquele povo miserável, no meio das tabernas, no meio dos puteiros, no meio dos bares, né, no meio das casas de chá, nos cortiços e nos cubículos, você se sente lá naqueles lugares, e isso é um triunfo da escrita do Dostoiévski, mas ao mesmo tempo é um livro que exige concentração, é um livro que exige comprometimento, porque ele não te entrega coisa fácil, ele não se compromete em explicar as coisas de um jeitinho conciso para você. Então Dostoiévski ele vai tocar várias vezes no mesmo assunto, ele vai usar frases, períodos longos, e adentrar no pensamento dos personagens, e são pensamentos reticentes, né? Então ele usa muito dessas reticências, ele usa muito das conjunções adversativas, né? Então, no entanto, entretanto, porém, não obstante, ele vai misturando essas coisas e vai criando um texto carregado. Não é um texto ágil, é um texto que exige realmente comprometimento e atenção do leitor, e o que faz com que o livro não seja, né, indicado para leitores iniciantes, tá? Então é um livro que exige um pouco de maturidade para você entender, um pouco de maturidade para você continuar insistindo nele, por saber que, né, no decorrer dele, no final, vai ter uma recompensa ali como leitor, como escritor, tá? Pelo menos para mim essa foi a missão enquanto eu li o livro, sabe? Por ser esse romance filosófico, ele exige que você tenha um desejo de pensar um pouco fora da caixinha, né? Então, se você é um leitor que não está preocupado com isso, talvez não seja o momento de você ler Crime e Castigo, tá? Mas eu recomendo que você leia Crime e Castigo, independente de você gostar ou não. Eu acho que vale a pena você insistir, né, em determinados tipos de leituras de clássicos, e o Crime e Castigo é um desses clássicos. Uma coisa também que tem que ser dito, que tem que ser notado na leitura do Crime e Castigo, são os personagens, né? Aqui nós temos personagens
incrivelmente bem definidos, tá? Então, são personagens completamente humanos, personagens que você se apega de verdade, porque o Dostoiévski, ele investiu realmente um bom tempo da escrita do livro, na construção desses personagens, né? Então, além do Raskolnikov, que é o personagem principal, mas muitas vezes ele sai de cena, né, no livro, um romance muito longo, assim, dificilmente acompanharia um único personagem, né? Apesar dele ser o protagonista, várias vezes ele sai de cena e ele é um sujeito, assim, que você acaba se sentindo uma certa simpatia, apesar de ele ser um assassino, né? E você nunca esquece disso, mas ele é um personagem muito humano, que é cheio de erros, é um cara irracível, um cara, assim, que não consegue levar desaforo pra casa, mas ao mesmo tempo ele é bondoso, ele é generoso, ele não consegue ver, por exemplo, uma família passando dificuldade. Se ele tiver dinheiro no bolso, ele vai acabar dando dinheiro pra essa família, sabe? Por mais que seja ali os últimos trocados dele. Então ele é muito humano, né? Ele é muito gente como a gente. Então a gente acaba realmente se identificando com esse cara e sofrendo junto com os dilemas que ele acaba encarando, né? Por mais que a gente reconheça o erro dele no crime que ele cometeu, tá? Mas vários outros personagens incríveis. No começo do romance você trava contato com o Marmieladov, né, que é um funcionário público, que é um beberrão, e ele tá que se foda pra família, entre aspas, né, porque ele gasta todo o dinheiro dele na bebida, mas depois, logo em seguida, ele sofre porque ele reconhece esse erro dele em gastar o dinheiro com bebida enquanto a família tá passando fome, né, e isso acaba obrigando a filha dele, que é a Sônia, que é a minha personagem favorita do livro, a se prostituir. E é incrível como o Dostoiévski não usa a palavra prostituição no livro inteiro, mas você saca que a personagem está se prostituindo. É incrível, é impressionante. E aí esse personagem, ele acaba causando uma empatia também muito grande em você. E aí nós temos a Katerina Ivanovna, que é a esposa desse personagem, que ela é descendente de nobres, mas ela tá casada com um homem pobre, que é o Marmieladov, então ela perde todas essas regalias e ela não se conforma com isso, porque ela tem sangue nobre, ela tem, né, uma família, o pai dela era capitão e sei lá o que. Então você sente todo aquele conflito da pessoa que perdeu o status social e que não consegue aceitar isso. Temos a Dunya e a mãe do Raskolnikov, que se não me engano era Pulcheria. Os nomes são fodas de lembrar, tá, gente? E são personagens também muito fortes, né? A mãe do Raskolnikov é uma personagem, assim, que faz de tudo pelos filhos, né? Inclusive, principalmente pelo Raskolnikov, e ele demora pra reconhecer um pouco isso nela, e algo que acaba sendo um pouco triste pra gente. Ele é um personagem tão irracível que ele acaba, às vezes, magoando a própria mãe. A Dunya, a irmã do Raskolnikov, é uma personagem incrível. Ela é forte, ela é inteligente, apesar de ela ser uma mulher do século XIX, né? Uma mulher ali que, vamos dizer assim, entre todos os clichês e padrões da mulher, né, da época, né, vamos dizer assim, os padrões machistas em que as mulheres tinham que se enquadrar, de ser a esposa perfeita e tal, ela é uma personagem super inteligente, que estudou e tal, então ela não se curva pra qualquer um, ela sabe o valor que ela tem, ela tá encarando ali, inclusive, um casamento por convenção ali pra poder ajudar o irmão, e isso é um dilema pra ela também, porque ela sabe que ela não vai ser feliz ali, ela não gosta do cara, e mesmo assim ela precisa por causa do dinheiro, então é um dilema muito legal também. Um personagem que eu gostei muito foi o Porfiri Petrovich, que é o magistrado que está investigando o crime, né, que o Raskolnikov cometeu, e ele tem diálogos filosóficos incríveis com o Raskolnikov, tá? Ele é um personagem, assim, inteligentíssimo. Eu acho que ele se torna, assim, até mais inteligente que o Raskolnikov, e é uma forma do Raskolnikov também reconhecer o quanto ele não é tão extraordinário como ele pensava que é. E o outro personagem que vale a pena falar, aliás, dois personagens que vale a pena falar, um é o Razumikin, que é o melhor amigo do Raskolnikov, e ele é o melhor amigo do cara, tá? Quem tem um amigo igual o Razumikin tem que continuar amigo desse cara pra sempre, sabe? Porque ele faz tudo pelo Raskolnikov, mesmo o Raskolnikov às vezes desprezando ele e xingando e zoando com a cara dele, mesmo assim ele não abandona o amigo até o último segundo, sabe? Ele é um cara que é a rocha em que o Raskolnikov pode se apoiar durante o livro. E temos também o Svidrigailov, que é o personagem que, vamos dizer assim, que a partir de determinado momento do livro ele se torna meio que o antagonista da história, e ele é um personagem complexíssimo, né? No começo do livro a gente tem a notícia de que ele assediou a irmã do Raskolnikov e tal, enquanto ela trabalhava para ele, e aí depois ele vai ter contato com o Raskolnikov para tentar justificar, para tentar dizer que não foi bem assim, que ele se apaixonou pela Dunya e tal, e ele é o homem que o Raskolnikov interpreta como o homem extraordinário, né? Ele é o homem que lança a mão de qualquer tipo de crime para satisfazer suas necessidades, né? Então é uma forma de mostrar como o Raskolnikov está longe desse tipo de homem, desse tipo de atitude, e para definir bastante do seu sofrimento e da sua redenção no final do livro, né? Do seu reconhecimento de que, no final das contas, ele não deveria ter cometido aquele crime, né? A sua teoria era muito furada, pelo menos para ele, né? Para ele se colocar como protagonista dessa teoria. E o Svidrigailov pontua bem
essa diferença entre homens. E mesmo que ele seja o homem extraordinário, ele é um cara vil, ele é um cara que só está preocupado em satisfazer os próprios prazeres, e o Raskolnikov tem um desprezo gigantesco por ele. Então, o Crime e Castigo ele acaba se tornando um livro que trata de muitos outros assuntos, além do assunto, né, além do crime, da redenção, do sofrimento, né? Ele vai falar muito de opressão, né, aquele povo pobre que vive oprimido, que mora naqueles buracos, tem que se alimentar das piores coisas, porque está passando fome, porque não tem dinheiro para nada, e acaba se sujeitando a agiotas ou a pedir esmola. Então você tem um retrato muito fiel da Rússia do século XIX, da Rússia miserável dos czares, que acabaria fomentando, vamos dizer assim, a revolução socialista que viria nos primeiros anos do século XX, né? Não que a revolução tenha tornado a Rússia um país próspero, mas são os indícios de que aquela revolução aconteceria, né? Um povo tão miserável como aquele acabaria reagindo de alguma forma, tá? E também mostra essa resistência desse povo, né? Que mesmo no sofrimento, mesmo passando fome, passando aperto, ainda tem o orgulho do seu sangue russo, o orgulho da pessoa que ainda tenta resguardar um pouco da honra, né? Mesmo quando você se sujeita às atitudes mais baixas possíveis para poder sobreviver, ainda resta um pouco de honra, ainda resta dignidade nesse povo. Então é um livro que, acima de tudo, é um retrato muito forte dessa Rússia do século XVIII e do povo, né, daquele povo sofrido que vivia lá. Crime e Castigo é um romance mor, é uma obra rica e humana que desenrola a intrincada trama do espírito humano e das suas contradições, né? Ao falar sobre os limites éticos e sociais do homem, é um livro que acaba discutindo a existência do homem nesse mundo cruel, nesse mundo sem sentido, expõe esses dilemas profundos do homem, né? Esses dilemas mais densos, expõe um abismo do coração do homem e nos mostra, né, como podemos ser punidos por nós mesmos. E o Sagitária recomenda demais, leiam Crime e Castigo. Esse livro, apesar de ser arrastado, de ser denso, de ser chato em alguns momentos, é um livro que com certeza vai ficar com vocês para sempre. Bom, galera, é isso aí. Essa foi minha resenha de Crime e Castigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de falar desse livro, eu gostei de ler esse livro. Foi uma experiência única e eu espero poder continuar conversando com vocês nos comentários sobre esse livro, beleza? É isso. Deixa o seu joinha aí no vídeo, deixa o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço para todo mundo e tchau, tchau.